Muito bom dia a todos, espero que estejam bem, com muita saúde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os senhores, ainda aqui virtualmente, dos nossos associados, do nosso presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotarte Neto, dos nossos colaboradores e, em especial, do nosso palestrante de hoje, Fernando Zilvetti. Quero agradecer também o apoio importantíssimo dos nossos parceiros, a Bicasa, a Best, a Bimap, a Bimo, a Bimóvel, a Brava, a Anfir, a Associação Brasileira dos Cafés Especiais, a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, a FECAP, a FIENGE, São Paulo Negócios e Sindi Atacadistas do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo apoio, sempre muito importante realmente. A SEX nasceu em 2004, a Associação Comercial de São Paulo, por uma iniciativa do Robert Freire, vice-presidente na época, e iniciativa do nosso atual presidente, Alfredo Cotarte Neto, que reconheceram a importância desse segmento empresarial para a expansão, né, da base exportadora, da atividade exportadora das empresas brasileiras, e em especial das PYMEs. Né? Eu não podia deixar de fazer esse comentário antes de passar a palavra para o Alfredo, nosso querido presidente, que se hoje nós estamos aqui é graças a ele. Então, é por culpa dele, né, na verdade. Então, eu queria que, por favor, Alfredo, comente sobre isso e dê as boas-vindas aqui a todos nós. E obrigada pela presença, né? Bom, primeiramente, eu quero dar meu cordial bom dia a todos meus amigos e minhas amigas da Associação Comercial de São Paulo e das outras entidades, que eu sei que o CCX abrange aí o Brasil inteiro, pilotado pela Rita Campagnoli, que que traduz nisso uma força muito grande da presença no comércio exterior e a presença da Associação Comercial através da São Paulo Chamber of Commerce. Agradecer as palavras da Rita, mas, na verdade, essa é um pouco de história. E o que nós sempre temos que enaltecer são as histórias, porque o aprendizado a gente vai formulando durante a vida e a gente vai aprendendo cada dia que passa mais um pouco. Eu tenho uma história aí de aprendizado com a Rita, com o Roberto Ticolá, com a Glória, que eu não vi ainda se está aí ou não. Enfim, com toda a equipe da São Paulo Chamber e da Associação Comercial. Hoje vamos ter aqui... surgiu a Glória. Hoje nós vamos ter mais, eu acho que é a quinta live, se não me engano. Mais uma vez vamos ouvir a Rita e vamos ter a oportunidade de ouvir o Fernando contar um pouco sobre tributação. Mas deixa eu falar, eu não tenho conhecimento, por isso mesmo eu vou ficar aqui assistindo um pouco, sobre a tributação do comércio exterior. Mas eu acho que é um tema muito propício para o momento que nós vivemos. Passada essa pandemia, as reformas vão ter que voltar e a reforma tributária vai voltar a ser discutida. E sempre que nós discutimos reforma tributária, eu nunca ouvi alguém levantar uma reforma tributária que possa ajudar o comércio exterior. Mesmo porque, conforme eu já citei, eu não conheço exatamente qual é essa tributação. Então, essa hoje é uma grande oportunidade. Primeiro, para nós ouvirmos o Fernando e a Rita, eu acho que é o Maurício que vai fazer a moderação, acho que é,
mas que eu acho que é uma oportunidade para nós conhecermos como é a tributação, e aí, quem sabe, viu, Rita, nós fazemos um resumo para que, durante a reforma tributária, a gente possa ser também um protagonista, oferecendo algumas alternativas e mudanças que possam favorecer o comércio exterior. Mesmo porque, eu repito sempre, o momento é do comércio exterior. Então, eu vou repetir porque eu acho que isso é importante, até porque essa pandemia está destruindo o sistema econômico nosso, nós vamos amargar aí uma recessão. Outro dia eu vi um resumo de 20 entidades do mundo financeiro avaliando qual seria a nossa recessão. Variava de 4% a 10%. Por exemplo, ninguém sabe nada, é uma grande incógnita. Mas se chegar a 10% é tão dramático, né, que nós temos que aproveitar isso como uma oportunidade e desenvolver o comércio exterior. Então, eu fico muito feliz que a São Paulo Chamber of Commerce está fazendo essas lives, incentivando as pessoas aqueles que já estão no comércio exterior, incentivando eles a aumentar a sua participação, e aqueles que não estão, encontrar caminhos para estar. Eu acho que a nossa missão daqui para frente é realmente estarmos todos juntos para crescer a participação do Brasil no comércio exterior. E aí, então, mais uma vez eu cito o CCX, o nosso Conselho das Comerciais Exportadores e Importadoras, como grande instrumento que as empresas brasileiras têm para poder iniciar o seu caminho no comércio exterior. Portanto, fica aqui um abraço a todos e desejo a vocês uma boa live e que realmente a gente consiga aprender com o que for ensinado hoje. Eu vou ser o primeiro aqui da fila que eu preciso entender como é que é a tributação do comércio exterior. Parabéns a todos. Obrigada, Alfredo, pelas suas palavras. Vamos todos aprender muito hoje, porque a questão tributária já é brasileira, em especial, é bastante complicada, é um arcabouço aí enorme, em especial do comércio exterior, né? Ou seja, nós tivemos aí uma repercussão bastante interessante, com muitas dúvidas que vieram dos nossos associados, e o Fernando hoje, que é, inclusive, vou até falar a ficha do Fernando, é mestre, doutor e livre docente em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, diretor do Instituto Brasileiro do Direito Tributário, IBDT, e sócio fundador do escritório Zilvete Advogados. O Fernando vai nos aclarar algumas questões importantes, né, sobre o impacto da tributação nas operações de comércio exterior, e depois nós vamos fazer aí uma sessão de perguntas. Por favor, Fernando, a palavra é toda sua. Bom dia a todos. Obrigado, Rita, pelo seu convite. Obrigado, CCX, a Associação Comercial. É uma honra estar aqui conversando. A presidência do companheiro Alfredo Kotait, cotariano como eu. Você mencionou também o Robert Schwery, que foi quem começou a CCX, que é nosso rotariano mais antigo da São Paulo Norte, né? Está com 97 anos, com uma saúde muito firme, né? Graças a Deus. O meu padrinho de Rotary é o Luiz Eduardo Schwery, né? Então é um prazer estar aqui também, sendo presidido por um rotariano mérito como o Alfredo Kotait. Rapidamente vamos passar aqui ao nosso debate de hoje, uma conversa de hoje. A ideia é conversar
sobre aspectos tributários da tributação aduaneira como um todo, porque, como o Alfredo disse muito bem, a gente precisa aprender o que é tributação aduaneira. Em alguns países a tributação aduaneira é única, né? E aqui ela é múltipla. A gente fala em tributação aduaneira, a gente está falando de tantas coisas que a gente até se perde. Notadamente, quando a gente toca em alguns assuntos específicos e espinhudos para o importador, para o exportador, é necessário que a gente foque em alguns aspectos. Se tudo der certo e a gente tiver uma reforma tributária que seja resumida, ou que seja ampla, é importante que, para aquele que trabalha com importação e exportação, a gente pare de ter tantos tributos incidentes em cascata, tantos tributos que encarecem a importação e também encarecem a exportação, porque muitos créditos não são considerados, que a gente tenha uma tributação sobre o consumo unificada. Esse é um dos pleitos que tem sido levados para aqueles que militam em favor da reforma tributária, que já seria muito importante que se unificassem os tributos incidentes sobre essas riquezas, tanto na importação. Obviamente, na exportação não há uma tributação específica sobre a exportação, como tinha no passado, mas indiretamente que tem, né? Porque você tem muitos créditos de ICMS, IPI, que você não consegue recuperar por uma insuficiência legislativa, por uma falta de eficácia legislativa e muitas vezes também por falta de dinheiro dos governos do Estado, que prometem devolver algo que nunca devolve. Dentro de uma linha de conduta deste diálogo com vocês, eu proponho que nós discutamos assim, alguns temas mais, vamos dizer, mais quentes, né? Vamos colocar assim, quentes, né? Não ficar muito no juridiquês. Alguns temas quentes que vêm preocupando aqueles que militam na área de comércio exterior, né? E um dos temas que relativamente novos em termos de decisão do Supremo, mas bastante antigo, se a gente considerar a experiência no comércio exterior, é a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da importação, que, vamos dizer, tratou especificamente da importação por conta e ordem, da importação por encomenda. A importância desta decisão do Supremo é que, de fato, ela embora trate de um tema específico, né, interno, inclusive, né, essa decisão trouxe uma luz a respeito daquilo que a gente ficava bastante vulnerável em termos de posicionamento dos estados quanto à posição das operações com trading, né, envolvendo importação por encomenda, importação por conta e ordem. Então, a parte mais importante que eu queria comentar com vocês, ao meu ver, né, na minha interpretação dessa decisão, é que, efetivamente, eles consideraram vamos dizer, a inconstitucionalidade de um artigo específico e um inciso também, vamos dizer, artigo 11, inciso 1 da letra D da Lei Complementar 87/96, que falava exatamente da entrada física, né? Então, quando a gente vê a entrada física, a gente parte já para um ponto importante dessa discussão, porque a gente tinha uma lei que determinava como norte da tributação a entrada física e colocava uma pressão muito grande nas tradings, nas operações de trading,
e também dava uma insegurança jurídica para as empresas que importavam por encomenda, né, e especificamente por encomenda, e também por conta e ordem, do que era definido, né? Então, nós tínhamos sem número, eu como juiz do TIT, que fui por 4 legislaturas, a gente enfrentava isso toda a semana nos julgamentos, essa virulência do Estado em descaracterizar importações por conta e ordem, ou por encomenda, quando você tinha aí a presença de uma trading já antecipando uma simulação. Então, você já tinha uma antecipação do que era simulação, o que deixava o importador bastante vulnerável. Então, você fazia importações correntes, de repente você vinha e tinha um auto de infração milionário, porque você, por exemplo, adiantava os recursos para a importação por encomenda, para a trading. Então, o que é importante, né, que o Supremo colocou essa questão bem definida, né? É claro, quando a gente fala em Supremo, a gente tem que lembrar que eles são homens, mulheres, e como homens e mulheres, eles são falíveis, né? Então, às vezes, não usam a melhor expressão, a decisão tem aspectos controversos, que ainda vão ser objeto de embargo de declaração, né? Mas o que é importante é que o conceito de importação econômica e jurídica foi unificado, né? Então, isso era muito controvertido, isso estava muito aberto. Então, eles unificam o conceito de importação econômica e importação jurídica para que a gente tivesse uma tranquilidade com relação à importação por encomenda, né? Então, o que a gente também ficou um pouco em aberto, né? Mas a gente consegue extrair do voto do Supremo é que o pagamento da mercadoria, né, define quem vai ser objeto, né, quem vai ser sujeito passivo do ICMS. Então, aí vem a questão, quem paga? Para quem paga? Onde paga? Porque também a questão que está nessa decisão, assim, para onde vai a mercadoria? Se a mercadoria vai para atravessa um estado e vai até outro estado, aquele estado destinatário final da mercadoria é o sujeito ativo competente para arrecadação. Aí vamos dizer, não, mas isso estava fácil de se discutir. Então, havia uma discussão até entre estados e havia também uma discussão de que o estado de entrada da mercadoria cobrava o ICMS e depois o estado de destino da mercadoria também cobrava o ICMS, gerando uma dupla imposição, novamente encarecendo esta questão vamos colocar assim, do que a gente entende por destinatário econômico da mercadoria ou destinatário jurídico da mercadoria. Então, quando você fala, bom, o destinatário é aquele onde a mercadoria vai chegar, afinal, acabou a conversa e não tem mais discussão. Outra questão importante desse acordo é que ele remete à legislação federal que trata da importação por encomenda e a importação por conta e ordem. Então, esse aspecto é interessante porque, mas é óbvio, né, que a legislação federal deveria comandar isso. É óbvio, mas na prática a teoria é outra. Então, o que acontecia é que os estados eles não aplicavam a lei que define importação por conta e ordem e importação por encomenda, enxergavam na antecipação de recursos pelo encomendante uma simulação. Então, assim, você antecipou, ou às vezes até pior, né? Quando você fazia o adiantamento como garantia, como algumas tradings têm, né? Que você tem uma garantia numa escrow account, né? Então, você tem uma conta corrente que faz esta garantia da importação, ou seja, sequer você está antecipando, você deixa numa conta que não tem acesso na trade.
E isto, de certa forma, vinha sendo interpretado de maneira equivocada pelas cortes administrativas do Estado, muitas vezes até em solução de consulta. Então, já era vinculante para a administração pública e, claro, uma interpretação jurisprudencial num sentido, uma interpretação local e da corte administrativa em outro sentido. Então, é importante que essa decisão do Supremo oriente todos os casos e realmente faça cumprir, principalmente aqui no estado de São Paulo, que a gente advoga, milita, o que está na legislação federal. Nós temos duas INs, né, a 1861 de 18 e a 1937, que já tinham uma definição melhor quanto à questão dos adiantamentos e da garantia. A 1937 de 20 é mais precisa, porque ela põe uma pedra no assunto, curioso porque ela veio um pouquinho antes da decisão do Supremo, né, mais combinado, mas o fato é que ela traz esta questão de dizer, olha, se eu adianto, o fato de eu adiantar e não existir nenhum ato meu que configure uma simulação, eu só adianto por questão econômica, não descaracteriza a importação por encomenda. Então, só este ponto da decisão do Supremo e também, claro, com essa instrução normativa, já valeu o ingresso, como a gente fala na gíria, né? Porque você já tem uma orientação para o contribuinte, de modo que quando você é perguntado em reuniões que eu tenho constantemente com pessoas de comércio exterior, assessorando clientes que importam produtos, sempre vem aquela dúvida, né? Bom, é assim, mas pode ser que não seja. Então, aí fica uma bola dividida, né, entre o especialista em comércio exterior e o jurista, como se nós dois tivéssemos que dar uma definição para o cliente, uma definição essa que agora o Supremo coloca em linhas tortas, porque não é tão preciso no seu acórdão, mas talvez nos embargos de declaração fique melhor, mas o que eu já posso comemorar é que tem um avanço que na minha conta aqui tem 30 anos, né? Que ficava essa bola dividida entre várias pessoas e que gerava tanta insegurança jurídica. Então, eu não sei, Rita, se você quer a gente faça o intervalo e as pessoas já perguntem sobre esse tema, você pode passar para outro. Eu queria aproveitar a sua fala para fazer um questionamento, na verdade, né? Ou seja, o fato de hoje, pelo Supremo, ou seja, a Receita Federal permitir que haja um adiantamento total e parcial para a empresa, para a trading ou o comercial que fará a importação por encomenda, não descaracterizaria a operação frente ao Estado que está essa trading ou essa comercial com relação ao ICMS, ou seja, já que o encomendante está se utilizando de um benefício fiscal, de uma trading que está num Estado que provém esse benefício, e ela faz a importação por encomenda, onde a mercadoria não circula no estado do importador. Ou seja, a minha pergunta é até que ponto o Estado que dá o benefício fiscal para aquela empresa que está nele situada faz uma operação por encomenda, onde esta mercadoria não circula no estado do importador e é desembaraçada no estado do encomendante e lá fica. Ou seja, o fato do encomendante adiantar recursos,
se beneficiar enfim, do estado do importador, ainda que a mercadoria não circule por lá, se não poderia ser questionado a questão do ICMS pelo estado do benefício. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Não, ficou claríssimo. Aliás, é o que acontece, né? Essa é uma preocupação. Essa é uma... veja, o Supremo fez referência à legislação de importação por conta e ordem e importação por encomenda, para dizer, olha, o norte que nós temos que seguir é essa lei, todos. Né? Então, é importante que a gente mencione isso, porque nessa lei, quando você adianta os recursos, você sai de uma importação por encomenda e cai na importação por conta e ordem. Mas a Receita hoje já permite que se faça isso. Então, os parciais ou totais para a importação por encomenda. Isso, exatamente. Só que quando a Receita faz essa autorização, até pela IN que eu mencionei, faz o adiantamento, autoriza o adiantamento, né? Veja, a gente está falando de uma lei federal e de uma IN, né? Ou seja, que regulamenta a lei federal para dizer o seguinte: o adiantamento não vai descaracterizar, admite o adiantamento. Então, se eu admito, isto já por si não vai descaracterizar a importação por encomenda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o avanço feito pela legislação, pela decisão do Supremo, embora não seja tão precisa, diz, olha, a lei que comanda é esta. Então, indiretamente, a gente está falando, é a lei, a Receita coloca a sua interpretação da lei para os adiantamentos. Então, diz o seguinte: se eu importo por São Paulo, desembaraço em São Paulo, né, mas a minha trading está no Espírito Santo, e eu adianto os recursos do Espírito Santo, você vai entrar de novo na discussão de guerra fiscal. Né? Então, o que a legislação está se posicionando, né? A legislação está dizendo simplesmente o seguinte: você tem uma operação que notadamente não circula mercadoria, ou seja, o destinatário final é o local do encomendante, né? Então, o encomendante importa via São Paulo, desembaraça em São Paulo, mas a trade está no Espírito Santo. Então, naturalmente, o sujeito ativo competente para tributar é o Estado de São Paulo, por esta consideração. Tá? Agora, o adiantamento que você faz pela legislação federal admite que você você não saia desta caracterização. Então, não é um elemento de simulação já tão claro como era antigamente. Certo? Então, você vai ter outros elementos que comprovem isso. A dúvida que existe, e veja, a gente está discutindo isso entre juízes do TIT, um pouco mais cedo, é que o Estado de São Paulo vai continuar querendo esse pedaço do ICMS. Né? Então, a gente vai continuar assim... precisa vir uma declaração do Supremo, dizer, olha, para quem fica esse ICMS? Certo? Porque na decisão do Supremo, foi bem claro que ele disse, olha, este dinheiro, né, vai para o sujeito ativo local onde fica a destinação da mercadoria. Então, a destinação da mercadoria seria o vetor para definir o sujeito ativo. Então, se a destinação é em São Paulo, o vetor é São Paulo, certo? Então, São Paulo pode tributar esta riqueza com ICMS. Aí você vai me dizer, mas peraí, o dinheiro que eu adiantei para trade em Espírito Santo, como é que funciona? Esse dinheiro, se foi para gozar do benefício fiscal,
não vai funcionar, porque São Paulo vai tributar de qualquer jeito. Essa é uma questão importante, Fernando, porque pelo que se entende do que foi dito, né, pelo STF, é de que o ICMS, importação, é do estado onde o contribuinte que adquiriu o produto está estabelecido, ou seja, a importadora, a trade ou a comercial. Só que isto esbarra na questão de que, primeiro, a mercadoria não circulou nesse estado onde se encontra o importador, a trading ou comercial, e sim foi direto para o estado do encomendante, e que, inclusive, adiantou recursos para essa operação. Isso me preocupa muito, porque as empresas estão questionando qual é a responsabilidade que ela teria frente a esta situação, porque eu também concordo que, nesse caso, muito provavelmente, o ICMS do encomendante vai querer a sua parte do quinhão, né? Vai querer. E, por outro lado, as tradings também ficam numa insegurança jurídica, no sentido de que posso ou não posso fazer essa operação, né? Então, é uma questão que eu tenho me debatido bastante dos dois lados, né? Então, o que recomendação ou que sugestão você daria para operações nesse caso? Faz? Não? Eu não sei se eu estou... Qual seria a precaução nesse sentido? Eu não sei se eu estou otimista demais, talvez seja a minha característica, mas eu vi com bons olhos, como você bem disse, que com a unificação, né, de importadora econômica e jurídica na pessoa da trading, ela é considerada a sujeito passivo desta obrigação, né? O problema que surgiu desse caso é que, no caso concreto que a gente está tratando, é de uma empresa que tem a mercadoria circulando para beneficiamento entre dois estados. No final, volta para o estado da encomendante. Então, aí, nesse caso concreto, ela decidiu, nesse vetor, de que o destinatário final é o sujeito passivo, consequentemente, o sujeito ativo para tributar, mas é um caso concreto. Quando ela tratou de aspectos de importação, ela fez exatamente isso que você mencionou, ou seja, ela deu à trading uma condição de sujeito passivo pelo fato dela ser a encomendada, né? E como encomendada faz sentido também, aí a IN 1937, que é recente, né, de 15 de abril, que coloca isso na posição do encomendante, dizer, olha, eu encomendo, eu posso adiantar, e este adiantamento fica sujeito aí à tributação local, consequentemente ao benefício. Então, se a gente interpretar essa decisão de modo, vamos dizer, sistêmico, né, pensando assim, olha, e também conforme a Constituição, a decisão como um todo, ela põe uma segurança jurídica maior para as tradings, né? Então, ela dá essa segurança jurídica. Eu posso dizer, olha, eu estava numa situação muito ruim enquanto trading, né? Depois da decisão eu estou melhor, e estou melhor ainda depois da IN 1937. Então, eu posso dizer assim, eu aconselho as tradings sempre a trabalhar com cautela, mas veja assim, elas têm uma posição melhor do que estavam, vou falar, no começo do ano. Tá? Elas já têm uma segurança jurídica maior. Claro, tem muita decisão ainda no TIT de São Paulo, tem solução de consulta recente sobre o assunto, dizendo o contrário, um pouco antes da discussão normativa e da própria decisão do Supremo. Mas, é claro, que o Estado de São Paulo não gostou desta posição, porque ela recrudesce o que eles chamam de guerra fiscal, né? Então, dando a trade a condição de gozar de um benefício fiscal no
no estado do Espírito Santo, no caso que eu mencionei, mas tem tantos outros estados Sim, que têm a mesma Maranhão condição. e outros tantos. Até Porto Seco, não precisa ser Porto assim, então, o Maranhão tem tudo isso. Então, eu acho que, veja, assim, eu acho que temos um começo de solução, mas um começo de solução, para mim, é bem melhor do que a gente estava antes, se eu conseguir responder a tua pergunta. O que eu aconselho as pessoas a fazerem, claro, acompanharem o julgamento dos embargos de declaração, né? Mas isso demora, a gente sabe como o Supremo demora nessas questões, a gente está há 2 anos, vai fazer 3 anos que a gente está esperando os embargos de declaração do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, então imagino que isso não venha tão cedo. Mas no estado que se encontra, no estado da arte desse julgamento, me parece que está bem encaminhado. Ok, perfeito. Passamos a um outro tema? Posso passar a um outro tema? Sim, por favor. Então tá. Então vamos passar a um outro tema que também é bem caro a todos aqueles que militam nessa área, que é o aumento da taxa Siscomex, né? Então, o recurso extraordinário 12.58.934, me desculpem se eu leio, que eu estou naquela idade que o bifocal já não ajuda muito, né? Nem para perto, nem para longe. Então, eu tenho que olhar através dos óculos. Então, esse recurso é importante a gente mencionar, porque ele decide sobre a inconstitucionalidade do aumento da taxa Siscomex, que foi assim, uma solução, ao meu ver, parcial, né? Porque a gente teve uma declaração de constitucionalidade, né? A lei é a Lei 9.716, e essa lei tinha aí um aumento de taxa Siscomex, que é uma taxa, para todos que estão aqui, não é nenhuma novidade, né? Uma taxa do sistema eletrônico que integra nossas atividades de importação e exportação. Isso representa um custo para os contribuintes, sem dúvida nenhuma, quanto mais operações tenha, para as trades, de maneira geral. E essa decisão trouxe uma segurança e uma insegurança, né? Trouxe uma segurança porque considerou inconstitucional e trouxe uma insegurança porque deixou para definição de preço, né? A posteriori. Então, ela julgou inconstitucional o aumento, mas também não diz quem fixa. Então, nem quanto fixa, nem enquanto fixa. Do ponto de vista jurídico, constitucional, tributário, não poderia fazê-lo, né? Porque senão seria um legislador positivo. Então, não cabe ao Supremo decidir quanto que é a taxa do Siscomex. O problema prático, né, é que o índice de atualização que a gente vai usar ficou em aberto. Qual é o índice? Qual é o preço? Então, nós temos uma série de casos nos tribunais que vêm sendo julgados no mesmo sentido, né, de inconstitucionalidade da taxa Siscomex, e que os importadores vêm usando a taxa básica, o piso da taxa, em função de ser declarado inconstitucional o aumento. Né? Então, pensando que essa taxa somente poderia ser majorada por um acordo, né, de acordo com a variação dos custos de operação e dos investimentos Siscomex, né? Então, a Receita já elaborou uma nota técnica, né, tratando do tema, certo? Mas essa nota técnica, que aliás é bem antiga, ela não foi suficiente para comprovar a variação dos custos de operação com relação ao aumento da taxa Siscomex. Então, o problema é a referibilidade, né? Então, assim, e o serviço consequente, né, que você está prestando, que isso não ficou comprovado. Então, veio a jurisprudência, né,
se firmando contra o aumento, né? Então, isso chegou até o STF, né? E a gente teve aí um entendimento de inconstitucional da portaria do Ministério da Fazenda 257/2011, né? Então, com a repercussão geral, isto fica claro. Então, agora, os contribuintes que se confrontem com essa taxa Siscomex podem pleitear a inconstitucionalidade, né, no sistema difuso, e com esse posicionamento do Supremo, vamos dizer, a sorte desta ação é praticamente definida, né? Não tem o que discutir, mas, infelizmente, o contribuinte continua tendo que usar o judiciário para isso, que faz com que tudo fique mais difícil no país. Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer, ou seja, para que se obtenha tanto reaver os pagamentos já realizados ou as futuras DIs, que estariam sujeitas a essa cobrança, o contribuinte tem que entrar com um recurso, enfim, um processo junto enfim, para que possa ou reaver ou não pagar futuramente os valores que são cobrados hoje. Isso já não deveria ser automático? Quem dera fosse, né? Então, infelizmente, né, os recursos, mesmo chegando a um ponto que a gente chama de repercussão geral, ou seja, que vale para, como se uma súmula fosse para fins das instâncias inferiores, ele não tira a lei do sistema, né? O ideal seria que tivesse sido proposto uma ação direta de inconstitucionalidade, que, se acatada essa ação direta de inconstitucionalidade, os efeitos seriam para todo mundo, então tiraria a lei do sistema. Nesse ambiente que nós nos encontramos, de um recurso extraordinário, ou seja, uma discussão constitucional no sistema difuso, o efeito inicial é inter partes, a repercussão geral faz com que valha para todas as instâncias, ou seja, que não subam os recursos até o Supremo Tribunal Federal, mas não liquida a matéria de modo que você continua tendo que entrar com a ação na tua jurisdição e pedindo a devolução do que já foi pago. Então, infelizmente, é um custo para o contribuinte, mas pensando assim no ambiente econômico, né, para as empresas que importam muito, faz uma diferença, porque esse é um dinheiro que vai voltar em algum momento. E o que é importante deixar claro, que se você já entra com a ação, né, você já tira da frente, você já não vai pagar mais para frente, né? Então, os juízes têm dado antecipação de tutela, né, para não cobrar daqui para frente. Sendo bem conservador, né, os clientes ficam muito preocupados, falam, bom, eu entro com ação, eu não pago e depois vem uma conta para eu pagar lá na frente, né? Em função desta decisão com repercussão geral, a antecipação de tutela, ou seja, que o juiz que decide, você não precisa pagar mais, tem uma segurança jurídica melhor, ou seja, é improvável que esse posicionamento do Supremo mude, né? Então, até em questão de contingência, se você falar, bom, isso aqui eu tenho que entrar com a ação e contingenciar o valor que eu pago mensalmente nas importações e deixar essa contingência no meu balanço. Então, considerando a hipótese de perda ser remota, né, nesse momento, o contingenciamento não é necessário. Mas isso tem que ser uma decisão de cada contribuinte, e, claro, dependendo do volume, porque às vezes o volume é muito alto e aí as empresas preferem deixar uma contingência, ainda que seja para fins de balanço e para fins de prestação de contas para os acionistas. Perfeito. Então, bom, sobre essa questão, temos ainda algumas dúvidas. Eu queria deixar também à vontade que vocês já fizessem alguma pergunta, se vocês têm alguma colocação, porque esse é um tema bastante controvertido e que vem aí
melhorando no que diz respeito ao entendimento do Supremo, né? Ok. Podemos passar, então, Rita, a outro Podemos. caso, a Bom, outro acho tema? que ficou claro que vai depender do volume, evidentemente, e do interesse da empresa em buscar aí um recurso junto enfim, ao Supremo, ou seja lá onde for, para que ele possa pagar uma tarifa de Siscomex mais econômico, mais dentro da realidade. Né? Perfeito. Isso. Agora tem um outro tema que é bem importante, porque está na crista da onda, como a gente fala, dos exportadores, principalmente exportadores de serviços, né? Uhum. Então, a gente exportava pouquíssimo serviço até um tempo atrás e, ultimamente, a exportação de serviços tem sido uma fonte de riqueza, como o nosso presidente Alfredo Kutait disse, quando sairmos dessa pandemia, se Deus quiser, saudáveis e seguros, a gente vai enfrentar uma economia muito crítica, principalmente pela desindustrialização que a gente vem sofrendo há muitos anos, né? Então, outro companheiro da Associação Comercial, né, o Afif Domingos, sempre diz que a gente destrói a indústria e depois a gente não reconstrói, né? Não é fácil reconstruir a indústria depois que você destruiu. E o que nós temos a oferecer é serviços, né? E esses serviços, quanto mais especializado vem sendo a nossa atividade no Brasil, faz com que a gente possa experimentar a exportação de serviços que não é sujeita ao ISS. O problema disso tudo é que a própria Lei Complementar 116, né, do 2003, ela trouxe esse problema do resultado econômico, né? Então, onde se dá o resultado econômico, né? Então, aí o resultado econômico da Lei Complementar 116 é uma inovação, seguindo uma lógica internacional, assim, olha, eu quero esse dinheiro se o resultado ficar no Brasil. Então, eu dou um exemplo sempre daquele design de caminhões que é feito no Brasil, né? Vamos falar assim, né? Então, a gente desenha lá à frente dos caminhões Mercedes no Brasil, e esse desenho dos caminhões Mercedes, estou dando um exemplo, né? Caminhão pode ser Volvo, Scania, estou falando qualquer design, sempre que eu vi propaganda ontem dos caminhões Mercedes, não estou nem dizendo que é o caso, mas se tem um designer dessa frente, de todo como é o modelo do caminhão Mercedes, e esse caminhão Mercedes vai ser fabricado na Alemanha, na Europa, ou em outros países, eu estou exportando serviço, então estou prestando um serviço com resultado econômico naquele país. Então, vai para aquele país, o país monta o caminhão e aquilo vira um ganho econômico, porque vai agregar valor ao produto que vai ser vendido, vai ser industrializado naquele país. Esta mecânica funciona muito bem. Agora, quando eu vejo que esse modelo de caminhão vai ser montado no Brasil, então eu prestei serviço para a empresa na Alemanha, para a Daimler-Benz na Alemanha, ela me encomendou o desenho do caminhão, só que quando eu fui ver, o caminhão está rodando aqui em São Paulo e feito lá em São Bernardo. Então, esse é um exemplo que eu dou em classe, às vezes dou para os meus clientes também, porque aí você vê o resultado econômico. Então, eu tenho uma prestação de serviço, uma exportação de serviço, e este resultado econômico se dá aqui. Quando o resultado econômico se dá aqui, é bem nítido que o município é competente para tributar este serviço.
você tem, é claro, o pessoal também dá o exemplo lá do pessoal que vai no dentista lá fora, então seria uma, né? Aí lá é diferente, né? Se eu sou orientado, né? Eu estou lá fora, sou orientado pelo meu dentista aqui, mas o serviço é prestado lá. Enfim, há uma série de outros serviços que fica caracterizada a exportação de serviço. Mas neste caso, nos casos mais críticos que a gente vê na jurisprudência, é de exportação com resultado econômico no país. Eu citei esse exemplo dos caminhões, mas eu poderia citar outros exemplos bastante claros. No campo dos startups, a gente vê muita exportação de serviço, porque o pessoal mais jovem, aí não é o meu caso, mas o pessoal mais jovem que atua no mercado de startup, presta muito serviço para operações, né, em operações de estruturação de plataforma de compras, para plataforma de fintechs, e essas operações de plataforma, toda a estruturação da plataforma é feita para empresas localizadas nos Estados Unidos, né, que é um ponto muito frequente disso, em Delaware, justamente pelos benefícios que os Estados Unidos dá. Então, no campo de tecnologia, o que mais está acontecendo é a exportação de serviço, certo? Eu estruturo daqui, isso, só que aí como é que acontece? A plataforma, o marketplace, todo esse negócio vem para cá, ele é usado aqui. Então, agora tem uma discussão, e claro, o posicionamento do município de São Paulo, inclusive do que a gente chama conselhinho, que é o conselho de recursos administrativos, é esmagadoramente cruel com o contribuinte, porque ele aplica essa consideração econômica e aplica até de uma forma mais agressiva, como se a gente tivesse uma norma geral antielusiva municipal. Então, quando a gente exporta serviços, este é um problema que a gente vem enfrentando. Claro, a gente vai tem em algum momento uma definição do Supremo sobre isso, né? Existem várias demandas no Supremo para essa questão, inclusive sobre a competência do município para reinterpretar o negócio jurídico, né? Ou redirecionar o negócio jurídico pela aplicação do artigo 2º, parágrafo único, né? Da Lei Complementar 116 de 2003. Então, tem uma polêmica em curso, mas nesse ambiente de exportação de serviço, eu tenho sido muito cético, porque eu não vejo como o Supremo vai corrigir esta antinomia, se é que ela existe, em razão do resultado econômico. Né? Então, porque, né, Fernando, esse resultado econômico, em muitos casos, ele é duvidoso. Ou seja, muitas vezes você pode prestar uma assessoria, uma consultoria de mercado, por exemplo, para uma futura empresa se estabelecer aqui e não acontecer de fato. E outra, se acontecer, se ela realmente se estabelece ou acontece de estar aqui de alguma forma, o próprio Estado e a Prefeitura vai lucrar com o trabalho decorrente dessa empresa, né? Ou seja, então, eu entendo que é um pouco, não sei, evidentemente não sou advogada, mas eu vejo pela prática e pelos questionamentos que nos chegam, de que esse resultado econômico muitas vezes é duvidoso. Será que ele realmente vai existir? Esse é um ponto. Segundo, e se existir de fato, a empresa que vai se beneficiar ou que vai utilizar esse serviço já não estaria, de alguma forma, contribuindo para o fisco estadual e municipal? Então, pois é. Essa é uma questão muito interessante, que afeta todo o comércio exterior, vamos colocar assim, né? Vamos pensar o seguinte: nós temos inúmeros contribuintes que não são tradings necessariamente, mas eles figuram como uma espécie são de trading. advogados, contadores, Isso, enfim, são especialistas em comércio exterior.
trabalham com, vamos dizer, com a consultoria logística, né? Então, às vezes, é uma consultoria logística de exportação, uma consultoria logística de importação. Então, eu digo, olha, como é que você vai fazer essa colocação do produto no ponto de exportação, né? E eu cobro por isso. Então, é uma consultoria logística, é uma consultoria de comércio exterior, em todos os aspectos. Eu tenho o exportador no colo, ou seja, ele me contrata, eu não sou trading, mas eu trabalho com isso, e aí é para exportação. Só que quando a gente vai ver, o benefício econômico disto está no Brasil, né? Segundo a interpretação do município, né? Porque isso beneficia de alguma forma o contribuinte, ou seja, o cliente, né? Lhe dá um ganho de negócio, e aí os municípios entendem, bom, como o ganho do negócio é no Brasil, eu quero o ISS aqui no Brasil, certo? Então, todo o esforço que a gente faz, isso é importante, né, porque é um esforço de interpretação legal e de estruturação de um negócio para exportação, né? Então, eu sou um consultor de exportação, eu faço disso a minha atividade econômica, e eu cobro por isso. E esta cobrança do valor que eu estou fazendo, estou cobrando, por isso, às vezes, ela é até por uma porcentagem sobre o que está sendo negociado, né? Se a gente considerar que na cidade de São Paulo são 5% de ISS valor, né, alíquota, ou seja, você acaba, em alguns casos, inviabilizando até a própria exportação do serviço, você estaria exportando e cobrando 5% a mais nos seus honorários, enfim, por conta dessa exigência, o que eu também não acho que seria... Porque é um custo alto, né? E é um custo que não, assim, voltando à provocação do Cotite, né? Se você altera a legislação tributária e faz do ISS um único imposto, né? O IVA, você pode tomar o crédito disso. Ele não entra você toma o crédito. Mas na situação que a gente tem hoje, né? Que pelo menos a gente não tem um norte, como isso vai acabar, se vai acabar esse ano, vai acabar o ano que vem ou o próximo. Hoje, você tem um custo adicional de 5%. Então, isso tem empurrado muitas empresas a fazerem planejamento tributário de por exemplo, constituir uma empresa no Uruguai ou em outra jurisdição e passar a prestar esses serviços de lá, né? Então, porque, inclusive, quando eu falo assim, parece... Né? Os call centers. Então, isso é paraíso fiscal, isso é sonegação. Não, muitas empresas grandes, né, assim, até empresas que efetivamente estruturam a exportação internamente, né, vamos falar assim, tirando um pouco a prestadora de serviço, mas internamente. Então, eles têm um departamento de comércio exterior, né, e esse departamento exterior, às vezes, faz toda a logística das empresas para a importação e exportação na América Latina. Então, imagina, porque você tem que fazer todo o forecasting, fazer toda a estruturação, e isso tem um preço de transferência, né? Isso estabelece um preço de transferência que a empresa local cobra vamos dizer, de cada país que utiliza esse serviço por preço de transferência. Pois bem, este preço de transferência, quando fiscalizado pela municipalidade, é considerado tributável no local, né, do município. E aí vem um auto de infração cavalar, cujo destino a gente já sabe qual é. Então, porque aí o benefício econômico é uma consideração muito, muito difícil, porque é natural que o benefício, que a gente presta serviço, né? Então, eu estou prestando serviço jurídico, o meu serviço jurídico, ele gera um ganho, né? Se eu estou na consultoria, né? Gera um ganho. Mas que ganho é esse? Ele é economicamente viável? Ele tem um preço? Que ganho é esse, né? Porque se eu falasse, olha, o
o ganho está sobre o preço do caminhão, né? Então, do caminhão que eu fiz o desenho, então faço uma consideração sobre isso, porque aí, quando o preço é definido, fica mais fácil. Mas também tem a crueldade da nota, né? Porque a gente dá nota e aquela nota, ela integra a base de cálculo do ISS. Enfim, eu acho... Desculpa, Fernando. Eu tenho uma questão que chegou agora, justamente sobre esse assunto. Eu só vou pedir que você seja super sucinto, porque as perguntas são inúmeras, né? Se é que é possível ser sucinto na área tributária. Aqui ele faz uma questão, como fica a tributação no caso de comércio fronteiriço, quando o contratante do serviço fica no exterior, porém a prestação do serviço é executada no Brasil. Por exemplo, o call center, né, que presta serviço à empresa localizada no exterior. Faz todo o atendimento aqui para uma empresa localizada no exterior. Isso estaria sujeito ao ISS ou não? Então, esse é um dos casos mais polêmicos, porque, veja, eu estou contratado por alguém no exterior. Então, eu estou exportando o serviço. Agora, este serviço faz com que o meu consumidor, né, aqui, né, tenha um ganho, né? Então, isso tem um caso polêmico aí de telefone celular, né, que justamente falando do Uruguai, ele era a contratante estava no Uruguai, o call center no Brasil, só que quem consumia o produto estava no Brasil, ou seja, os celulares eram consumidos no Brasil. Então, o benefício econômico estaria para o consumidor no Brasil, muito embora a encomendante do serviço estivesse no Uruguai. Então, sem precisar descaracterizar a operação como simulada, né, porque é uma empresa existente, com fábrica, fabricava, de fato, os aparelhos celulares no exterior, causou um auto de infração milionário para a empresa, justamente porque o call center atendia essa empresa aqui no Brasil. Então, esse é um bom exemplo para a gente situar o nosso ouvinte, porque a gente teria aí uma consideração econômica torta, né? Porque onde está o benefício econômico? O benefício econômico está no celular. Onde está o celular? Ele é fabricado no exterior. Ah, mas ele é vendido no Brasil, né? Ele sequer é fabricado no Brasil, ele é vendido no Brasil. Ah, então, como ele é vendido no Brasil, eu considero o benefício econômico no Brasil. Esse é um exemplo característico da injustiça dessa consideração econômica, porque a consideração econômica ela não pode ser aberta, né? Qualquer coisa que seja econômico, porque senão eu fico num campo totalmente minado, porque se eu pensar assim em consideração econômica, qualquer lugar que tenha um valor agregado no meu produto vai ter eu posso dizer que é em função do serviço que eu prestei, né? E aí isso se torna um pesadelo para as empresas de call center que vai acabar no consumidor final. Então isso encarece, né? Vai direto para o bolso de quem compra celular ou que compra serviços de telefonia. Bom, nós já estamos um pouquinho adiantados. O que você acha de comentar? Eu coloco alguns temas para que você possa comentar. Pois não, fico à vontade aí. Então vamos lá. Eu queria que você comentasse, por favor, Fernando, sobre a incidência do PIS e COFINS nas operações de importação por conta e ordem, né? Quando da transferência do produto importado ao adquirente. Qual é a base de cálculo dos impostos do PIS e COFINS? É sobre o valor da prestação do serviço realizado pela comercial ou sobre o valor da importação? No caso de PIS e COFINS, em operações por conta e ordem. Então, eu entendo que se é uma operação típica de operação por conta e ordem, não sujeita a interpretação se é simulação ou não,
O preço dos serviços é que é a base de cálculo, é o fato gerador do PIS/COFINS. Ele está prestando serviço por conta e ordem. Então, essa é o valor e não o valor do produto importado. Diferente essa é uma discussão. da operação por encomenda, exatamente o contrário do que seria a operação por encomenda. Exatamente, porque se a ideia é separar uma coisa com outra, ainda mais com esta consideração do recurso, né? Assim, a gente aplicando os efeitos dessa decisão com repercussão geral, em que eu defino bem o que é uma coisa e o que é outra, a importação por conta e ordem, de fato, ela tem um preço da prestação de serviço. E esse preço é o que tem que ser tomado por base para PIS e COFINS. Perfeito. E sobre o Reintegra? Como devem proceder as empresas? Enfim, alguma novidade nesse sentido? Que esse é um assunto bastante importante. Então, o Reintegra foi uma daquelas infelicidades legislativas que a gente tem, né? No meio do caminho, a gente perdeu esse benefício do Reintegra, né? E as empresas, algumas empresas se insurgiram quanto a essa perda do benefício, que poderia ser só no ano seguinte da lei, justamente porque é uma perda de benefício. Você tem respeitar o princípio da anualidade, porque você passa a ser tributado, né? E desta forma, muitas empresas entraram com a ação para sustar os efeitos da mudança de regime, e outras deixaram passar, mas têm direito a se ressarcir daquele período desde que foi relatada a lei do Reintegra, né, tirando o benefício do Reintegra, até o final do ano, né? Então, esse é o posicionamento que a gente recomenda que as pessoas façam, ou seja, que elas busquem receber de volta este valor que deixaram de se beneficiar durante esse período. Ok. Eu tenho uma questão aqui interessante, que é o seguinte: o que fazer com o IPI e o ICMS recolhidos na importação de partes e peças de um determinado produto e que na revenda do produto acabado ou montado, enfim, não há incidência de IPI e ICMS? É recuperável ou entra como custo? Infelizmente, hoje ele entra como custo, né? Você paga o IPI e o ICMS você não se beneficia disso você não se beneficia isso na importação, né? Você importa, Não, você paga. É isso que você diz. Na verdade, imagine, vou dar um exemplo hipotético, imagine que eu importe uma peça que vai num determinado equipamento. Esta peça especificamente está sujeita na importação de PIS, COFINS, ICMS, etc. Quando eu monto esse equipamento e na revenda, o produto final não tem a incidência de IPI e ICMS. Ou seja, essa peça entra com uma determinada classificação fiscal, que por essa classificação há a incidência do IPI e do ICM, porém, quando esse produto é montado com a utilização dessa peça, inclusive, na revenda, o produto final não incide IPI e ICMS, ou seja, há um crédito que não tem como ser utilizado, né? Ele fica lá de crédito, dependendo, evidentemente, da tributação, do regime fiscal da empresa, mas se for um lucro que não seja presumido, ele vira um crédito, né? A possibilidade de compensar esse crédito
e para pagamento de outros impostos ou alguma coisa nesse sentido? O que eu dizia, ele não tem previsão para isso, né? A gente reconhece que tem esse crédito, né? É um crédito porque ele decorre, você pagou esse imposto, você tem esse crédito, só que na tua saída o imposto, o produto não tem incidência, não tem incidência. Então você vai acumulando esse crédito e esse crédito vira custo. Né? É mais ou menos o que acontece na exportação também, com determinados... Quando você tem insumos, né, que você vai exportar e ele não tem incidência, consequentemente você vai acumulando esse crédito. Pela Lei Candir você tem o direito de ressarcimento, né, só que esse direito de ressarcimento não acontece de fato, né. Então, o que a gente entende é que ele vira custo, né, porque você não vai ter o que fazer sobre ele. Tem uma posição jurisprudencial crescendo que você teria direito à utilização desse crédito sob pena de torná-lo dedutível, né? Então, TRF4, vai falar uma hora, a gente perde um pouquinho a dicção. O TRF4, lá do Sul, tem considerado o seguinte: se o Estado não te devolve, e esse é um crédito efetivo, você deve, pelo menos, poder deduzir este valor do seu imposto de renda, como custo. Certo? Esse posicionamento do TRF4 parte de uma consideração, vamos dizer, de interpretação da lei, que ela não pode gerar um custo que não é do imposto, porque ele é um imposto descarregável. Ou o governo te devolve, ou você repassa. Como ele perde essa natureza de não cumulatividade, você teria um custo. E esse custo, então, seria dedutível do imposto de renda. Não poderia se usar para compensar pagamentos de outros impostos. Exatamente, ele entraria como compensação de outros impostos, como uma dedução, né? Um redutor do imposto de renda. Certo? Não, mas eu não digo nem do imposto de renda, eu digo... Agora, compensação, isto, de novo, entra na polêmica, porque eu teria que ter uma previsão expressa para me autorizar a compensar. E não há, hoje não há. Então, eu teria que... Tem dois tipos de ação, né? Uma ação que obrigue o fisco local a aceitar a compensação, certo? Ou um pedido alternativo, se você não compensar, me der o direito de compensar, que eu seja autorizado a deduzir do imposto de renda, certo? Como custo, justamente pelo efeito da não cumulatividade, certo? Senão estaria transformando esse imposto em cumulativo, certo? Então, esse crédito deveria, né, falando de reforma tributária, né, teria que vir, segundo os idealizadores da reforma, isso aí viria em dinheiro. Você teria um crédito em dinheiro, né? Só que eles não disseram ainda como isso vai acontecer, né? Porque pressupõe que o Estado tem esse dinheiro para pagar, né? Então, na Europa funciona assim: quando eu tenho esse crédito, eu recebo, no final do mês, eu tenho esse dinheiro de volta, né? Não é um crédito, é dinheiro mesmo, né? Então, o IVA europeu funciona desta forma, justamente para não gerar esse efeito custo, certo? Então, você tem o custo, né? Você acumula esse crédito, porque a saída é não tributável, mas você, no final do mês, você tem esse crédito em dinheiro, você recebe do Estado em dinheiro. No nosso caso, isso não acontece, nunca aconteceu, vamos falar bem claro, né? Desde a lei complementar 97, 96. Ok. Bom, então, eu acho que a mesma questão com relação ao crédito presumido IPI para ressarcimento de PIS e COFINS, incidente em produtos destinados à exportação, né? Exatamente. Já tem acontecido, nesse caso do crédito presumido IPI, um avanço nesse sentido, porque eles têm aceito este crédito presumido, né, no posicionamento da STJ. É lógico que isso é uma jurisprudência. Então, eles aceitam o crédito presumido
do IPI, muito embora, veja, não tem previsão legislativa, então depende de uma decisão judicial. A vantagem é que essa questão já vem sendo discutida há algum tempo e o STJ está ajudando a empurrar. Essa discussão vai acabar no Supremo, né? Mas é um contencioso tributário, certo? Por isso que eu falei, tem uma posição do TRF4 em relação ao IPI, crédito prêmio, tem uma posição do STJ, mas ainda são posições que não nos dão uma condição de cravar, falar, você tem esse dinheiro, pode ficar tranquilo. Você tem que acionar de novo o judiciário e, claro, falar, mas você é advogado, está puxando a sardinha para o celular. Não é por isso. Eu estou aqui como jurista, não é Dom Pedro com a minha condição de advogado. Eu só preciso dizer para vocês, para solucionar determinadas questões, infelizmente, o Brasil tem esta demanda litigiosa que não tem em outros países. Paciência, essa é a nossa realidade. Eu tenho uma pergunta aqui que saberiam dizer se o ICMS foi reduzido no estado de São Paulo para os produtos destinados ao combate ao Covid? Eu acho que Olha, a notícia que eu tenho é que ainda não, até tem agora, tem algum, só se tem algum produto específico, mas genericamente Não? É uma questão que nós estamos aguardando, né, com muitos contribuintes que têm produtos destinados a Covid, como equipamentos hospitalares, né, quem fabrica equipamentos hospitalares, né, para a pandemia, né, como máscaras, né, de proteção, luvas, etc. Por enquanto, eu não tenho essa notícia. Se eu tiver vencido pela leitura diária, me perdoe, mas eu tive essa discussão aí esses dias aí com alguns contribuintes. Uma outra questão que chega é sobre uma dúvida de como é aplicada a alíquota interestadual de 4% no ICMS, do ICMS. Isso é para operações de revenda de produto importado para outros estados, não é? Isso. Assim, bom, se eu entendi bem, você aplica a alíquota, você quando recebe a mercadoria, você aplica a alíquota de 4%, desde que você remeta para outro estado. Sim. E outro estado aplica a alíquota própria. Sim. Há uma diferença também, né? Se não me equivoco. Sim, exatamente. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos uma questão para que se tenha um feedback mais assertivo sobre as vantagens da operação por encomenda para São Paulo. O ideal é saber mais algumas informações. Se o seu produto se enquadra em ICMS-ST, lista CAMEX, PIS, COFINS, monofásico. Eu não entendi muito bem. Evidentemente, eu acho que toda operação precisa se passar por uma análise crítica do ponto de vista fiscal tributário e ver a viabilidade. Eu entendo que seja isso que ele deve estar comentando. Ou seja, tem muita gente fazendo cálculo, principalmente porque ele trabalha com produtos importados, né? Sim. Então, isso é uma questão que tem que olhar caso a caso, né? E a gente falando um pouco do que vem pela frente, nós devemos ter a semana que vem uma definição do Supremo sobre o IPI na revenda, né? Então, que é outra coisa que a gente esqueci de comentar, mas enfim. Seria bom você comentar, eu acho que é importante. Porque assim, o que acontece é que quando você importa e revende, né, você é equiparado a importador, né? Então, às vezes você importa de alguém, né, importa lá no Espírito Santo, eu falo Espírito Santo porque eu não tenho nada contra o Espírito Santo, só um exemplo, pode ser Maranhão, você importa no Maranhão e vem para São Paulo e você recebe no teu centro de distribuição e depois você manda para a loja para revenda. Então, nesta saída, você paga IPI, né? Então, você paga IPI por ser equiparado a importador. Então, esse IPI na revenda vem sendo discutido
bastante na jurisprudência, né? Assim, é um custo adicional forte, e diversas empresas que trabalham com produtos importados, assim, a grande maioria, né, as óticas, né? Tem até nesta decisão que vai acontecer no Supremo, tem como amicus curiae a Confederação Nacional do Comércio, né? Que a gente precisa mencionar aqui como associação comercial, né? Então, a Confederação Nacional do Comércio é amicus curiae desse processo que está no Supremo, na esperança que o tribunal se posicione contra a incidência desse IPI na revenda, né? Essas teses enfrentam milhões de reais, né? É muito importante, é muito volume de dinheiro, e a gente aguarda que seja considerado inconstitucional esse IPI na revenda. Mas a indicação que nós temos do tribunal é que, assim, por enquanto, é que ela deve ser admitida. Então, isso é um risco para quem está na posição de revendedor de produtos importados. A indicação é contrária ao contribuinte, mas a gente ainda não perde a esperança, né? Como brasileiro, a gente não perde a esperança de que o tribunal realmente considere esta revenda como não tributável. Perfeito. Bom, nós estamos chegando já quase no final da nossa live. Eu queria comentar com você, ou, aliás, perguntar se teria alguma outra questão que você gostaria de enfatizar, que por algum motivo não foi perguntada ou questionada. Eu estou vendo aqui, mas era justamente essa do IPI que eu queria comentar. Assim, na minha listinha aqui de assuntos, eu acho que esgotamos todos, né, Rita? Não sei se temos mais praticamente, quer dizer, na verdade, as dúvidas permanecem, ainda tem muitas questões aí, e eu queria perguntar se eu posso encaminhar para você, se a gente... Claro, é um prazer, a gente tem que fazer, talvez... apanhado para endereçar cada um. Muito bem, eu estou à disposição, eu sei que tem muita coisa para falar, me perdoem se eu não consegui abordar tantos temas, como o Kutaiti disse, a gente precisa entender sobre tributação de importação todo dia, né? Então, a gente precisa ver que a gente não consegue abordar tudo, mas talvez nas dúvidas, eu recebendo, eu vou fazer questão de responder uma a uma, e mais uma vez estou muito agradecido aí à Rita, à Associação Comercial, à CCX, né, e a todos os que me ajudaram aí, o Lucas, todo o pessoal aí da Rita que me ajudaram a participar deste evento. Muito contente de ter feito essa live com vocês. Nós é que agradecemos, Fernando, principalmente porque o objetivo dessa live hoje, na verdade, era dar um overview. Essas questões que foram apresentadas são questões muito recorrentes, né, dos operadores do comércio exterior, dos importadores e exportadores. Então, o objetivo foi esclarecer de pronto algumas questões muito pontuais que reverberam, né, no dia a dia nosso como operadores. Eu proponho que depois, se você tiver disponibilidade, a gente faça alguma outra mais focada ou com um objetivo mais determinado para poder explorar mais. Hoje, realmente, a ideia era exatamente essa, tirar dúvidas, colocar questões que são mais recorrentes. Não, ótimo. Podemos até fazer um índice de temas recorrentes do comércio exterior e a gente trabalhar isso numa outra ocasião, com esses temas, com tranquilidade, a gente vai abordando tema a tema e respondendo assim, pinga-fogo, como dizem, né, sobre temas práticos, né? A questão tributária é muito complexa, enfim, ela é enorme, né? A gente se depara no dia a dia com as questões que vão se apresentando nas nossas operações, enfim, no nosso trabalho. E eu acho que hoje, efetivamente, eu acho que pelo menos cumprimos o objetivo de sanar dúvidas muito pontuais e muito recorrentes, que foram essas que foram colocadas. E você depois, respondendo individualmente a cada uma que ainda ficou por responder, vai ser
importante, vai ser muito interessante. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu conhecimento, em prol aqui do nosso trabalho de comércio exterior, que, como você bem sabe, é um trabalho árduo, né? Em todos os sentidos. E o tributário é um deles também, né? Que nos, enfim, muitas vezes nos coloca em situações bastante complicadas. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Que estiveram conosco também, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima.